Hoje a gente vai discutir um pouquinho com relação àquele artigo, e nós vamos falar de um tipo de resposta imunológica que é a resposta imunológica imuninata, tá? Ou a resposta imunológica inata, tá? Aquela que a gente já traz conosco desde do nosso nascimento, ela é determinada geneticamente, né? Ela é sempre o mesmo padrão de resposta, independentemente do tipo de antígeno. Na semana passada a gente conversou um pouquinho sobre o que é antígeno, né? Vocês se lembram o que é isso? Né? O que vai ser um antígeno? Se recordam ou não? Alguém poderia falar comigo aí? Hoje a gente vai conversar bastante, tá? Hoje a gente vai dialogar bastante, então preciso que vocês interajam comigo, participem comigo, né? Dialoguem aqui comigo. E na próxima aula a gente vai dialogar um pouco mais ainda, porque a gente vai falar sobre vacina, a gente vai fazer uma discussão aqui muito importante sobre a relevância da vacina no processo de imunização e no processo de resposta imune, tá? E eu vou precisar que vocês, de fato, escutam comigo, né? Então, a gente vai começar essa discussão hoje, falando da resposta inata, e na semana que vem a gente vai discutir um pouco mais ainda, falando aí sobre a questão das vacinas, tá bom? Então, falem para mim aí. Na semana passada a gente falou um pouquinho sobre antígeno. Vocês se lembram o que é antígeno? Se recordam do que é um antígeno ou não? Sim, professor. Oi, Isabela. A Leila também falou que recorda. Sim. O que é um antígeno, então? É qualquer molécula. Pode falar, Dai. Pode falar. É qualquer molécula que se interage com os elementos de uma resposta imune. Foi a definição que você deu. Isso. Uhum. Exatamente. Então, eu quero que vocês entendam, a partir das nossas aulas, que o antígeno ele não é um vírus, ele não é uma bactéria, né? Apenas, né? O vírus e a bactéria eles possuem antígenos porque são portadores de moléculas, tá? Inclusive, existem ali algumas vacinas que estão sendo desenvolvidas nesse sentido, né? A gente tem ali, por exemplo, nós temos 6 vacinas que estão sendo produzidas atualmente. Então, tem 2 vacinas que estão sendo produzidas nos Estados Unidos, 3 vacinas que estão sendo produzidas em desenvolvimento na China e uma vacina que está sendo desenvolvida ali na Universidade de Oxford, no Reino Unido. Tá? Então, por exemplo, uma dessas vacinas que estão sendo produzidas, né, desenvolvidas na China, e a vacina que está sendo produzida no Reino Unido, que está sendo desenvolvida no Reino Unido, todas duas, né, elas têm uma forma de produção muito semelhante, onde utiliza-se ali um vírus, que é um adenovírus, um vírus simples, um vírus que causa um resfriado simples, e ele serve de vetor, ele carrega ali uma proteína do Covid. Então, isso é para vocês entenderem o seguinte, que, de fato, não é toda a molécula viral, todo o vírus do Covid, que é um antígeno. Porque nem todas as moléculas constituintes da estrutura do vírus do Covid, do vírus do coronavírus, né? Nem todas as moléculas constituintes desse vírus serão capazes de interagir com elementos de uma resposta imune, induzir e interagir, tá? Então, é nesse sentido que eu quero que vocês entendam o antígeno como sendo uma molécula. Essa molécula pode estar em mim, tá? Pode estar no vírus, pode estar na bactéria, desde que exista uma interação entre essa molécula e elementos de uma resposta imunológica, eu considero isso como um antígeno. Então, o antígeno ele pode ser próprio, ele pode ser não próprio, tá? Pode ser uma molécula simples, pode ser uma molécula complexa, né? Existem fatores ambientais que vão também proporcionar uma resposta imune, irão favorecer uma resposta imune, né? Como, por exemplo, fatores como a radiação ultravioleta, né? Traumas, né? Pancadas, né? Então, a gente falou sobre isso na aula passada. Então, hoje,
a gente vai discutir um pouquinho sobre esses mecanismos, mas para isso eu quero colocar aqui para vocês um texto para que vocês leiam aí rapidamente, a exemplo do que a gente já fez numa outra aula, tá? Para que vocês leiam rapidamente esse texto e me expliquem o que está acontecendo ali, tá? Então, vocês irão me explicar o que está acontecendo ali nesse texto que eu vou colocar para vocês. É uma reportagem, tá bom? E aí vocês irão ler e vão me explicar o que está acontecendo ali. Vocês já fizeram uma leitura ali anterior do que é a resposta imune inata. Então, aqui estou colocando para vocês. Estão todos vendo? Estão vendo? Sim. Deixa eu colocar aqui em exibição. Agora que vem aqui, modo de leitura. Não sei se é esse. Deve ser, né? Não, é esse. Queria aquele tela cheia, tela cheia. Onde é que está isso? Vou colocar nesse modo aqui de leitura. Estão vendo aí? Sim. Beleza? Ok. Então, podem ler aí. É uma reportagem. Ficou melhor agora ou quer que diminua? Tá bom. Tá bom? Tá. Então, ok. Tá? Vocês lerem aí, eu passo, tem um pouquinho mais para baixo. Deixa eu começar aqui, botar aqui o título para vocês. Mulher em coma depois de cortar a perna. Mulher em coma depois de cortar a perna com um prego enferrujado. Tá ok? Eu vou tirar minha imagem aqui. Vou mutar o meu som. Vou pedir para que vocês mutem o som de vocês aí também, que é o microfonezinho aberto. E aí vocês podem ir falando comigo, tá? Precisou, pode ir falando. Eu estou por aqui.
Ok? Beleza, deu aí? Terminamos de ler. Alô, estão me ouvindo? Sim, Ok. Terminaram aí de ler? sim. Ok. Sim. Ótimo, ótimo. Então, vocês viram aí a reportagem, né, trazendo aí um problema que acometeu uma mulher, né, que após um ferimento, né, ela adquiriu uma infecção bacteriana, né, que é uma bactéria extremamente rara, e daí ela foi parar no CTI, né, entrou em coma, né, foi parar na UTI, melhor dizendo, entrou em coma por conta dessa infecção bacteriana. E eu gostaria que vocês me explicassem em linhas gerais o porquê disso, por que isso aconteceu, tá? Usem o argumento que vocês quiserem, tá bom? Que vocês acharem mais proveniente, o que tiver na cabeça de vocês, vocês me digam aí na concepção de vocês, o que vocês acham que aconteceu. Seria um caso clínico, tá bom? Então, dentro desse caso clínico, como é que você avaliaria isso? Fala para mim. Quem começa? Eu vou arriscar, professor. Pode arriscar, Leila, sem problema nenhum. Então, a Colin, né, ela sofreu essa lesão pelo prego. Esse prego provavelmente continha, né, o antígeno, moléculas, né, que foi capaz de, como falou ali, essa bactéria devoradora, né, essa bactéria carnívora, né, que entrou através dessa ferida aí no corpo da Colin. E ela não tem, né? Ela não, em relação a essa bactéria, não existe no corpo dela, já não é inato, né? Não existe essa defesa no organismo dela. E nem ao longo do tempo, com a vacina, nem nada, ela adquiriu. Então, o organismo dela não reconheceu e ele foi, vamos dizer assim, mais forte do que já tem no corpo dela. Então, não conseguiu fazer essa defesa, né? Ele foi maior do que continha dessas células. Ele passou pela defesa, né, os mecanismos que existem de barreira, né? Ele passou, invadiu, que foi a pele, e as células ali, aqueles meios de defesa que tem, as células dendríticas, os macrófagos, né, eles não conseguiram também dar conta. Eu resumi assim. Boa sua colocação aí, Leila. Sim, alguém complementa a fala da Leila aí, por gentileza. E aí precisou dos médicos entrarem para fazer a limpeza, remover, né, por meio cirúrgico e mais medicamentoso para tentar combater. Sim. Eu estou anotando aqui, tá? O que você falou, tá bom, Leila? Seu. Vamos lá. Alguém mais? Fala para mim. Alguém mais, por gentileza, para complementar o que a Leila falou? Vamos lá. Vamos lá. Por gentileza. Alguém ou só a Leila que fala? Vou começar a apontar o dedo, tá? Bonito, bonito. Alisson. Oi. Daiane Kia. Eu acho que isso que a Leila falou complementa mesmo. Mas acho que tinha ali, né, no prego micro-organismos, né, moléculas diferentes, assim, que ao, né, entrar lá na pele dela, que ela sofreu ali a lesão, eles se instalaram ali e eles conseguiram, né, tá ultrapassando a barreira de defesa, né? Então aí se instalou no organismo dela lá e
Aí não foi possível estar combatendo eles, aí é onde eles, né, vieram a estar causando outros problemas para ela, para a paciente lá que sofreu essa lesão. Causou outras coisas mais graves, né, outras consequências devido a essa lesão e os micro-organismos que entraram ali, né, por essa lesão. O sistema imune, ele não conseguiu combater. Talvez ela podia estar debilitada, né? Não sabia como que estava o sistema imunológico dela. E acarretou ela vir a ter, né, as doenças lá que apareceu no texto. Assim, falei com as minhas palavras, assim, mas eu não, ótimo, ótimo, Daiana, ótimo, ótima contribuição. Tá, eu estou anotando aqui as suas contribuições, anotei da Leila. Aí estão falando aqui no chat, né? A Luciana está colocando aqui que o sistema imunitário estava debilitado, né? Então, parece ter uma tendência aí relacionada a isso aí, né? A essa ideia. Vamos lá, mais alguém gostaria de contribuir? Vou apontar, hein? Falar Unidunité. Vou passar o recurso do mouse aqui assim, ó. Vou fazer assim e clicar no. E aí? Porque, como o senhor falou, professor, o antígeno ele tem que ser capaz aí de induzir, né? E interagir para causar uma resposta, né? No organismo. Ô, professor, no Oi, texto Eduardo. estava falando que os remédios também não ajudaram, né? Os fármacos. Aí a minha dúvida é, os fármacos não ajudaram pelo sistema o sistema imunológico está debilitado ou por causa também da bactéria? Porque ela recusou, né? O corpo recusou os fármacos. Aí seria por causa de quê? Essa é a minha dúvida. O corpo dela recusou o fármaco? Vamos voltar lá? Eu acho que foi isso que eu li mesmo. Vamos voltar aqui, então. Vamos ver aqui. Vamos aqui. Onde é que você leu, Eduardo? Estava no meio do texto, professor, não vou lembrar exatamente. Tá, minha mãe disse, meu pai, vamos para o hospital, não me lembra, né? Levando. Conseguiu lembrar aí, Eduardo? Onde é que você leu? Ainda não, professor, calma. Deixa eu voltar aqui. Tá mais lá pro final. Tá mais pro Tá mais lá final? para baixo. Para baixo. Fala aí do risco de morte. O tratamento começou Além a fazer disso, efeito. O corpo recusava a medicação. Está falando isso aqui, né? Além disso, seu corpo recusava a medicação. É isso aqui que você está se referindo, né, Eduardo? Isso. Aí eu queria saber o porquê que ele recusou. Por que ele recusou a medicação? Isso. Aí você está querendo saber se está relacionada ao sistema imunológico dela. Ou se foi a bactéria que acabou piorando mesmo e não conseguiu, o fármaco não conseguiu ajudar. Ok, vamos deixar a tua colocação aqui, tá? Ok. Recusou a O medicação. Alisson, Oi, Leila. Ana Paula. Ana Paula. Oi, Ana Paula. É que eu acho que a voz estava parecida, eu não tinha visto o nome. Então, esse fato do organismo ter recusado a medicação não poderia ser, no caso, assim, não foi a medicação não foi específica para aquele tipo de bactéria? Pode ser, né? Porque existem antibióticos específicos para tipos e tipos de bactérias. Sim, pode ser. Né? Mas nesse caso aqui, o texto está dizendo que recusou a medicação, né? Não que não houve ali uma efetividade do medicamento no sentido de eliminar, de matar ali aquele micro-organismo, mas o próprio organismo, o próprio organismo tipo dela recusou, olha só, olha o termo que está dizendo ali, né? O próprio organismo dela recusou a medicação.
Olha bem ter. Ela poderia estar tendo uma reação alérgica ao medicamento. Poderia. Uhum. Poderia. Aí sim caberia nisso que você leu aí. Uhum. Poderia. Porque o corpo o organismo dela que não aceitou, entendeu? Se ele não aceitou, isso. O motivo pode ser esse, ela pode ser alérgica e ele colocou para fora. Pode ser alérgico também. Pode ser isso também. Pode. Mais alguma colocação? Hein? Tem umas pessoas aqui colocando no chat. Acho que o sistema imunológico dela estava imunodeprimido, por isso foi possível a entrada e o alastramento da bactéria. E pela bactéria não ser tão severa, foi difícil combater. Houve uma necrose devido ao prego ter adentrado o ferimento, as células havendo uma morte celular, acaba havendo uma infecção, né? Então, a infecção ela é produzida pela morte celular, como é que é a necrose? Estão colocando aqui também esses aspectos, né? A bactéria poderia ter se tornado resistente à medicação? Poderia ter acontecido isso também, né? Enfim, poderia ter sido uma resistência microbiana, né? Estão perguntando aqui. Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Alisson. Oi. Pode falar. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, só não sei quem é. Eu acho. É Carol. Ah, Carol. Pode falar, Carol. Eu acho que ela. Pode falar, Carol. Eu acho aí que a imunidade dela foi adaptativa, porque ela depende das ativações de células especializadas. Foi só adaptativa, Carol? Não, eu acho que ela é inata também, mas no primeiro momento eu acho que ela é adaptativa, sim, porque... A primeira foi adaptativa? Eu acredito que é adaptativa, sim. A primeira imunidade adaptativa. Eu acredito que seja adaptativa e depois ela seja inata, porque ela depende das características de respostas adquiridas, como as especialidades. Eu estou falando mais ou menos do que eu entendi do que você tinha dado a matéria. Sim, aí sim. Eu acredito que seja isso. Sim, ok. A gente vê. Tá? Vamos... a nossa sessão vai inspirar em 10 minutos, vocês já sabem que retoma com o mesmo link, tá bom? Ok? Então, vamos tentar aqui compor uma ideia a respeito do que, de fato, estava acontecendo ali, com base nos comentários de vocês e aqui, que vocês foram falando, e com base nos comentários que estão aqui que o pessoal está colocando aqui no chat, tá? Então, algumas coisas importantes que foram ditas por vocês, né? Primeiramente, aí a Leila falou que não reconheceu, né? Esse processo de reconhecimento, ele implicaria em quê? Esse processo de reconhecimento? Implicaria em quê? Fala para mim. O que seria esse processo de reconhecimento aí? Pode falar, Leila, se você quiser falar. Não, eu não entendi mais ou menos a pergunta. Então, quando você fala assim, olha, não reconheceu, ele não reconheceu o quê? O que não foi reconhecido? As características desse patógeno, né? Então, ele não reconheceu. E é por isso que houve a infecção, foi isso? Por isso... Não, assim, o que eu falei, assim, existe um patógeno, né? Sim, então, assim, ele não é específico do meu organismo. Isso, ele não é próprio. Microbiota. Ele não é próprio meu. Ele é externo, né? Então, dentro do meu mecanismo de defesa, eu não consegui produzir uma resposta. Porque você falou que ele identifica, né, se ele é próprio, se ele é externo.
E essa identificação, conforme as características desse antígeno, que meu organismo, né, meu sistema imunológico, vai produzir uma resposta. Sim, então, nesse caso, ele não reconheceu e, por isso, não produziu uma resposta. Quando eu falo não reconheceu, porque assim, não era característico meu. É isso que eu quis dizer, né? Não, sim, entendo, porque não fazia parte do organismo ali da cólera, então ele não reconheceu e aí aconteceu a infecção. Isso. Ok, então essa é a ideia inicial, né? Isso é a ideia. Alguém concorda com a Leila? Discorda? Acha que realmente o organismo não reconheceu? Hein? Eu concordo com a Leila. E ele não ativou as células especializadas, né? Que são dos linfócitos, e aí foi que eu acredito que não tenha reconhecido. Então ele não reconheceu e não ativou as células especializadas como linfócitos, né, Carol? Como você está dizendo aí. Isso. Beleza. Vocês disseram uma outra coisa aí também, que no prego tinham ali moléculas diferentes que entraram, né? Essas moléculas configurariam-se como o quê? O antígeno. O antígeno. Essas moléculas estavam aonde? Em quem estavam essas moléculas? No prego. No prego? Acho que é prego, né? Ferpa. Que foi? O professor, ela pode estar no prego ou ali no contato, no corpo dela. O prego foi o objeto que levou essa molécula para dentro do corpo. Isso. Poderia estar ali na pele dela, suja, ou até mesmo no prego, né? Mas vocês perceberam o seguinte, quem é que produziu a infecção nela? Quem que levou a um processo necrosante nela? Uma bactéria. Né? A facite necrosante, que é a bactéria que está sendo colocada no texto, né? Então, e pelo teor do texto, parece que é uma bactéria assim, bem complexa, né? Não é uma coisa simples para o organismo combater. Sim, parece mesmo, né? E aí, voltando a esse contexto, né? Vocês disseram ali que tinha moléculas no pregos e vocês disseram que eram antígenos. Aonde de fato estavam essas moléculas? Hein? Aonde de fato estavam esses antígenos? Onde eles estavam? Eu não estou conseguindo entender a pergunta, assim. Bom, vocês disseram que o prego tinha moléculas. Aí a gente já sabe que o antígeno é uma molécula. Beleza? Quem causou a infecção foi a facite necrosante. Foi a bactéria. De fato, onde é que estavam as moléculas? Onde é que estavam os antígenos? Hein? Facite necrosante. Onde é que estavam essas moléculas? Esses antígenos estavam presentes aonde? Eu acho que estava lá no prego, lá no que ele estava no prego? enferrujado lá. Acho que tava... Que relação que existe aí? Então, qual que é a finalidade dessa bactéria aí? Que vocês estão falando que o prego tinha antígenos que introduziu na mulher. Tal. E o que esses antígenos fizeram na mulher? O que eles produziram nela? Uma infecção. E esses antígenos estavam onde? Então, eu não sei se você está querendo saber se está circulando pelo corpo dela, presente na circulação, não sei se é isso que você está querendo saber. Vamos lá. Quem que produziu a infecção na mulher? A bactéria. Beleza, ótimo. Ela produziu uma facite. Isso, né? Ela provocou ali um quadro necrosante naquela mulher. Ótimo. Beleza, ok? Então foi a bactéria que fez isso? Foi. Não foi o trauma, a lesão causada pelo prego? trauma, lesão? Não? O texto está dizendo que foi quem? Está escrito no texto. Eu acho que foi a bactéria, que ela é uma molécula.
Oi? A bactéria é uma molécula ou ela tem molécula? Ela tem molécula. Hã? Tem molécula. Né? A bactéria tem molécula. Então, pergunto para vocês, né? Vocês disseram aí, tem no prego moléculas diferentes. Essas moléculas estavam em quem? Para produzir essa necrose? Em quem que estava? Estava na paciente, na cólera. Então, essas moléculas já estavam na cólera. Não. Em primeiro tempo, para mim, ela está no prego. Ou eu não conheço o potencial dessa bactéria, mas para mim, ela poderia estar no prego ou na própria pele dela, na sujeira ali que já estava em obra. Então, poderia estar em contato com a pele dela e o prego só foi um mecanismo para introduzir no organismo dela, ou essa bactéria já estava presente nesse prego aí sujo. Beleza, então olha só. No primeiro momento, no segundo, no corpo dela. Vamos lá, eu vou ler aqui para vocês algumas respostas dos colegas de vocês aqui ao chat, tá? Tá aqui, ó. Se ela fosse aplicada de maneira exagerada, sim, beleza, vamos lá. Por conta do prego enferrujado, contendo bactérias, imunidade ativa adquirida natural, mas a infecção seria a resposta do organismo para expulsar aí, no caso, a bactéria. Com a abertura na pele, facilitou a entrada de bactérias naquele local, que foi se espalhando devido a condições imunológicas. Beleza. Na ferrugem do prego, né, seria o antígeno. Na bactéria, estaria o antígeno, tá? Fascite necrosante, que foi aí, no caso, a bactéria. Os antígenos estão no corpo e foram produzidos pela presença da bactéria. Os antígenos estão no corpo e foram produzidos pela presença da bactéria. Vamos lá, os antígenos estão no corpo e foram, de novo. Então, como eu estava dizendo para vocês anteriormente, então a gente estava aqui conversando sobre a questão, né, de quem de fato seria esse antígeno que adentrou no organismo da Colin e foi capaz de favorecer um quadro de necrose, uma infecção, levando a um quadro de necrose ali dessa mulher. Tá? Então, quem seriam esses antígenos? Então, vocês estavam ali numa ideia de que esse antígeno seria alguma molécula que estava ali presente no prego, mas aí vocês esquecem quem é que favoreceu, quem é que produziu o quadro de necrose, que foi uma bactéria chamada fascite necrosante. Então, onde é que estavam os antígenos? Fala para mim. Professor, essa lesão, ela é semelhante, eu não participei da aula, mas aí me foi compartilhado o áudio da sua aula. É semelhante àquela lesão por trauma, porque na última aula, você falou que, vamos supor, se eu bater o pé forte, a minha célula sofre lesão, dentro da célula eu tenho um antígeno, então ele é exteriorizado ali para o meio. É a mesma relação? Não, aí foi um material pérfuro-cortante ali no... bom. Na verdade, está dizendo ali que ela cortou o prego, né? Se acidentou no prego, cortou com o prego, e aí houve, então, um quadro de infecção levando aí a necrose do tecido, né? Entendi. Ok, então quem é que produziu esse quadro? Que antígeno foi esse? Onde é que estava esse antígeno? É isso que eu quero que vocês entendam. Oi? Na bactéria. Daiane fala. Ok, beleza. Chegamos a um denominador comum. Tá? Então, de acordo com a Daiane, né, esse antígeno estava na bactéria. Né? Por que estava na bactéria? A bactéria é formada de quê? Moléculas. Beleza. E aí nós vimos que uma molécula que interage com elementos de uma resposta imunológica, ela é considerada um patógeno? Antígeno. É considerado um antígeno. Então, esse antígeno estava na própria bactéria. Então, foi a própria bactéria. O prego serviu de instrumento
inoculador dessa bactéria no organismo dessa mulher, né? Então, o que aconteceu foi que houve ali o rompimento, como vocês mesmos disseram, né? Ultrapassando as barreiras que vocês chamaram de barreiras de defesa, né? E eu chamo aqui de barreiras imunológicas, tá bom? Eu vou chamá-las de barreiras imunológicas, tá? Então, qual foi a primeira barreira que foi transposta para que acontecesse a instalação de um quadro de infecção? A pele. A pele, que é uma barreira física. É uma barreira física. E compõe um elemento de qual imunidade? Inata ou específica? Inata ou adaptativa? Inata. Ótimo. Então, a primeira coisa que aconteceu foi ela transpor essa barreira, uma barreira física, um mecanismo inespecífico de imunidade, tá? Compõe ali uma resposta imune inata. A primeira coisa que aconteceu. Então, ela foi inoculada no organismo dessa mulher, tá? E aí, vocês disseram assim, olha, muitos de vocês levaram em consideração o sistema imunológico não conseguiu combater porque podia estar debilitado, tá? O que vocês consideram como sendo um sistema imunológico debilitado? Que venha a ser isso? Que venha a ser isso? Fala para mim. Estão perguntando se o antígeno... Ele não está equilibrado, né? Não está em equilíbrio. E o que seria isso, Daiane? Equilíbrio. Tem a ver com a idade, tem vários fatores, né? Fatores físicos, né? Fatores de idade, de... Como é que eu posso falar assim? De alimentação. Tem vários fatores que faz o equilíbrio imunológico. Organismos, né? A função dos organismos, tudo isso. Tá, e o que ele deixaria de fazer nesse caso aí, quando ele está desequilibrado, ele está debilitado, o que ele deixaria de fazer? Ele deixou de ativar as células de defesa. Deixou de ativar as células de defesa? É isso? É isso, Carol? Eu acho que sim. Ok, vocês concordam com a Carol? E aí? Ô, professor, assim, eu ali pelo texto, eu não identifiquei em princípio, assim, também não consigo memorizar, ela está debilitada. Mas para mim, assim, essa bactéria, ela é muito, assim, é mais forte, né, do que ela tem no organismo dela. O organismo dela só não conseguiu combater, não necessariamente porque estava indefeso, é porque é uma bactéria assim muito, como fala assim, potente. Ok. Então, olha só, a primeira coisa que a gente precisa entender com relação à resposta imune é que a resposta imune, a primeira resposta, sempre será uma resposta inata. Sempre. Sempre. Em todos os momentos de um processo infeccioso, ele sempre começa, seu organismo sempre inicia a resposta como uma resposta imuninata. Uma resposta imuninata. E daí eu vou abrir aqui agora para vocês o artigo que eu dei para vocês lerem e fazerem um resumo. E a gente vai conversar um pouquinho agora em cima desse artigo, tá? Ok? Vamos lá. Olha só. Então, aqui nós temos resposta imunitária, parte 1, fundamentos da imunidade inata, com ênfase nos mecanismos moleculares celulares da resposta inflamatória. Então, é importante entender que a resposta inflamatória faz parte de um tipo de resposta imunológica considerada o quê? Inata. Inata. Não é específica. E é uma das primeiras respostas a acontecer. Tá? Quando a gente fala de processo inflamatório, ele leva à lesão tecidual. Tá? A gente precisa conter o processo inflamatório porque a continuidade de um processo inflamatório pode levar
a uma necrose do tecido. Vai lesionar tecido, vai levar a uma necrose. Tá? Então, na realidade, essa necrose tecidual, ela é gerada por conta de um processo inflamatório, que foi desencadeado por quem? Quem que desencadeou esse processo inflamatório? Quem desencadeou? Quem estimulou? O antígeno ali da bactéria. Isso, o antígeno que estava na bactéria, a molécula bacteriana, estava ali. Foi ela que induziu um processo inflamatório. Então, a bactéria, né? Então, a gente precisa fazer uma diferença rápida aqui, breve. O que é inflamação, o que é infecção? Processo infeccioso é promovido por um agente que a gente chama de agente patogênico, como uma bactéria, como um vírus, como um protozoário, como um fungo. Tá? Quando esse agente ele adentra na célula, ele faz uma lesão da célula e, consequentemente, vai ser considerado um processo infeccioso. Esse lesionar a célula, que é lesão tecidual também, que é considerado um processo de estímulo a uma resposta inflamatória. Tá? Então, a resposta imune a um processo infeccioso, a gente chama de inflamação. A inflamação se dá só quando acontece um processo infeccioso? Não. Por exemplo, semana passada. Se eu bater a minha mão, se eu socar o pé na quina da parede, uma farpa entrar no meu dedo, estou lesando o tecido e pode gerar um processo inflamatório. Qual que é a diferença entre um processo inflamatório, por exemplo, uma farpa que entrou no meu dedo e esse produzido por essa bactéria chamada fascite necrosante? Qual que é a diferença? A diferença é que essa bactéria ela permanece naquele tecido, infeccionando célula, infeccionando célula, infeccionando célula, infeccionando célula, infeccionando célula. Isso vai demandar uma resposta inflamatória contínua ali naquele local. Uma inflamação diária. Ali, ó. Tá? Vai ficar ali inflamado constantemente. E isso é ruim, porque uma resposta inflamatória contínua, né? A resposta inflamatória ela é uma resposta imune que serve para a eliminação de antígenos, de moléculas que estão injuriando aquele tecido. É uma resposta também que é uma resposta de recuperação tecidual, mas a continuidade desse processo acaba produzindo lesões, tá? Em decorrência da permanência de alguns elementos dessa resposta imune, que são elementos da resposta imune inata, que ficam ali naquela região. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente fala de resposta imunológica, ela é regionalizada. Então, quando a gente diz que aquela mulher sofreu um acidente, cortou ali, sofreu um acidente com prego, se cortou, né? Enfim, elementos de uma resposta imune fizeram o quê? Vamos conter essa bactéria aqui nesse tecido. De diferentes maneiras. Resposta imune inata. Vamos ali, vamos conter aqui nesse tecido para que essa bactéria não saia dali, não migre para a corrente sanguínea e cause uma sepse. Então, a resposta imune ela é regionalizada e ela inicia-se com a inata. A resposta inata ela é extremamente fundamental. Você nem se dá conta de quantas bactérias entraram no seu organismo e foram eliminadas por mecanismos inatos e você nem ficou sabendo disso, porque é a primeira resposta. Não tem como seguir para a resposta adaptativa sem passar primeiro pela resposta inata. Por quê? São elementos da resposta inata que sinalizam para a resposta imune adaptativa. Então, é fundamental você entender o que é uma resposta inata. Então, quando eu falo para vocês assim, olha só, aquela bactéria vai ficar injuriando o tecido, vai ficar ali, a resposta inflamatória vai permanecer, vai lesar tecido, né? Tecido bom, células boas vão ser lesionadas, consequentemente, isso vai levar a um processo de necrose. Então, o processo inflamatório ele não pode durar. Algumas doenças autoimunes inflamatórias, por exemplo, né, artrite reumatoide é uma delas, causa inflamação nas articulações, com dor, atrofia dessas articulações. Isso tudo é resultado dessa resposta inflamatória contínua, crônica. É uma doença crônica, é uma inflamação crônica das articulações.
E aí isso gera uma limitação da mobilidade dessa articulação. Vocês aí, do pessoal da fisioterapia, se tiver alguém aí hoje assistindo a aula, vai lidar com isso cotidianamente. Tá? Uma resposta crônica, que é uma resposta autoimune, que é uma resposta imunológica. Então, fique claro para vocês que o que a gente está falando aqui é que essa necrose ela foi promovida por uma injúria, um processo infeccioso causado por uma bactéria, tá? Injuriou aquele tecido que desencadeou uma resposta imune inata conhecida como inflamação. Tá? Então, inflamação e infecção são coisas diferentes. Tá claro para vocês? Vocês estão seguindo? Estão acompanhando? Tá aí titubeando? Pode interromper, tá? Pode falar comigo. Essa imunidade inata, ela é representada também por barreiras físicas, químicas e biológicas. E quais seriam elas? Exatamente, Carol. Foram as barreiras que nós estudamos ali na nossa aula retrasada. Tá? Barreiras físicas, como, por exemplo, a pele, as mucosas, tá? A própria saliva no movimento de deglutição, o mecanismo de arrasto da urina. Tudo isso são mecanismos de imunidade inata, imunidade inespecífica, tá? Químicas, a gente teria ali a acidez estomacal, a acidez vaginal, a lisozima da saliva, a lisozima do leite, da lágrima, que lisa bactérias gram-positivas, são métodos químicos, tá? Nós teríamos ali a resposta celular mediada por meio dos macrófagos, das células dendríticas, dos neutrófilos, que fagocitam esses antígenos, que fagocitam essas bactérias por um mecanismo que está aí nesse texto que eu dei para vocês, falando aí sobre sistema imunitário, parte 1, tá? E são os mecanismos sistêmicos, né, que interagem ali em várias regiões do seu organismo para eliminar esses antígenos. Então, isso são mecanismos de uma resposta imune inata. Tá? São mecanismos de uma resposta imune inata. Então, a resposta imune inata é a primeira, ela está aí, sabe? É essa primeira. Professor. Oi, pode falar, Isabela. Então, seria mais ou menos um ciclo se não fosse interrompido, por exemplo, por um medicamento? Começa pela infecção causada por uma bactéria, que aí ela vai injuriar o tecido, e aí vai gerar inflamação, a lesão no tecido, que pode levar a necrose? Sim, exatamente. Entendeu? Poderia ser. Tá? Então, qualquer injúria ao tecido vai levar a um processo inflamatório, vai demandar uma resposta. Pode ser por um antígeno externo, como eu falei para vocês, causando uma infecção, como uma bactéria ou um vírus. Então, ele vai infectar as células e vai injuriar o tecido e vai gerar uma resposta inflamatória daquele tecido, tá? Pode ser por um trauma. Aí foi o que a Leila comentou ali, eu ouvi você falando na aula passada, sim, quando eu mato uma célula, quando eu dou uma pancada no meu braço, que fica roxo, que incha e tal, eu tenho uma resposta imune ali naquele local. Por quê? Eu matei célula. Quando eu mato célula, ela libera produtos do seu interior, que são moléculas, que vão servir como alarminas, tá? Então, elas vão desencadear uma resposta imune. A gente chama essas substâncias de DAMPs, tá? Que são padrões moleculares associados a danos. Então, o dano tecidual por lesão, uma pancada, tá? Ou por uma infecção, vai levar a um processo inflamatório, vai levar a essa resposta inflamatória. Professor, então, Oi, pode falar. Desculpa. Pode falar. Desculpa. A infecção, então, ela seria a resposta para a inflamação? Oi? Não. Uma infecção, ela pode ser considerada uma infecção? Ao contrário. A inflamação é uma resposta ao processo infeccioso. Show de bola. Beleza? É isso. Tá? Então, dentro desses elementos dentro dessa imunidade que a gente chama de imunidade adaptativa, ou melhor, imunidade inata,
nós temos vários elementos participando aí dessa resposta. Então, são elementos celulares, são células efetoras. Então, nós temos aqui, ó, células fagocitárias como macrófagos, neutrófilos, células dendríticas, tá? Nós temos aqui células que são assassinas naturais, as natural killers, tá? Que matam células que estão infectadas. Então, nós temos um conjunto de estruturas que fazem parte de uma resposta imune inata, tá? Que é a resposta imunológica fundamental. Então, pensem nisso. Como que acontece o processo? E aí a gente vai relembrar um pouquinho do que eu falei lá na aula, quando eu fiz uma comparação entre sistema imunológico e sistema sensorial, tá? Sistema sensorial, ele capta as informações que estão ao meu redor através de sensores, tá? Então, ele percebe essas informações, processa essas informações e dá uma resposta. O sistema imunológico faz a mesma coisa, ele capta as informações, ele percebe essas informações, que são informações antigênicas, são informações dadas por antígenos. Antígenos podem ser meus, podem não ser meus, podem estar em mim, podem estar fora de mim, tá? Então, ele capta, ele percebe essas informações antigênicas, ele processa as informações, ele reconhece isso, vai reconhecer que molécula é essa, que tipo de resposta precisa ser dada ali, e ele vai responder, vai efetuar uma resposta. Pode ser por meio de células efetoras, né? Células dessa imunidade inata, ou pode ser por outros mecanismos também. Tá? Então, para isso, ele precisa reconhecer. Então, quando vocês começaram dizendo lá, ó, o sistema imunológico não reconheceu. Ele reconheceu ou não reconheceu que era um micro-organismo que estava entrando na cólera? Reconheceu ou não? Oi? Fala para mim, Ana Paula. Reconheceu. Reconheceu. Ele percebeu e reconheceu. Reconheceu tanto que o que ele fez o quê? O que ele fez depois? O sistema imunológico fez? Ele reagiu. Exatamente. Ele reagiu. Percebeu? Ele reagiu, ele deu uma resposta. E qual foi a resposta? Primeiramente, a inflamação. Sim. Foi a fagocitose, foi a resposta inflamatória, foi a primeira. Perceberam, então, agora, meus queridos, que o sistema imunológico, ele reconhece. Quando fala assim, meu sistema imunológico está debilitado, não foi capaz, ele reconhece. Ele não foi eficiente na resposta. Isso aí, ele reconhece, ele pode não ter dado conta daquilo tudo. Exatamente, Ana Paula. Ele pode não ter dado conta, mas reconhecer e dar uma resposta, ele fez. Ele fez isso. Que isso ele sempre faz. Exatamente, ele sempre faz. É isso que eu queria que você chegasse. Sempre faz. Seu sistema imunológico, ele sempre está atuando, ele atua continuamente. Continuamente. Ele só, às vezes, não dá conta. Exatamente, como qualquer outro sistema do seu corpo. Como a gente também. Você foca muito trabalho. E você... Não é isso não. Você está trabalhando, você tem uma coisa, seu chefe resolve. Uma hora você não vai dar conta daquilo na hora que ele quer. Exatamente. Dá uma falhada, né? No trabalho não é do colégio que eu falei, não, tá? Não, eu sei, não. Pode falar também da faculdade, não tem problema, não. Não, tô tranquilo. Esse você dá conta, Ana Paula? Tá dando conta? Por enquanto, tô. Né? Mas é o que você falou, o sistema imunológico trabalha por demanda. Se a demanda dele aumenta, ele não vai dar conta, como qualquer outro sistema, e a gente já viu isso, nós já falamos isso lá na primeira aula, quando eu trouxe aqui para vocês aquelas duas figuras, da senhora e daquele homem lá. Ele trabalha por demanda. Aumentou a demanda dele, ele pode não dar conta, como qualquer outro sistema do seu organismo, tá? Mas ele vai responder. Ele vai perceber, ele vai reconhecer e ele vai responder. Quem é que determina o tipo de resposta do sistema imunológico? Quem que vai determinar? Hein? O antígeno? Não. Exatamente, é isso aí, Ana Paula, é o antígeno. Então, o antígeno, ele pode, se ele for imunogênico, ele induz e reage. Se o antígeno for só antigênico, ele só reage. A gente falou isso na semana passada, tá? Então,
quando a gente fala de uma resposta imune, a gente está falando desse tipo de mecanismo, que ele não tem uma especificidade. E aí, como eu falei para vocês, o nosso sistema imunológico ele precisa reconhecer isso. Ele vai ter que reconhecer esses indivíduos, esses agentes infecciosos. Como é que ele faz isso? Como que o nosso sistema imunológico ele faz isso? Ele tem olhinho? As células têm olhinhos? A célula tem boquinha? A célula tem ouvidinho? Tem isso tudo? Tem receptores. Sensores. Muito bem, Leila. Tem receptores, tem sensores. Então, as células imunológicas, elas têm sensores, têm receptores que percebem, que reconhecem e percebem o quê? Hein? O que tem de errado ali, ué. O que tem de errado? O que ela percebe? Hein? Agora eu vou pensar. Pensa aí. O que uma célula imunológica vai reconhecer? O que ela vai perceber? Quem que é o responsável pela resposta imune? Hã? Uma infecção ou uma inflamação? O antígeno? Ah, o antígeno. Lembrem-se bem, meus queridos. Olha só. Quando a gente fala de sistema imunológico, a gente não pode ficar restrito a processos infecciosos. Percebeu? Não é a única coisa que faz o sistema imunológico trabalhar. Não é só processo infeccioso que estimula o sistema imunológico. Vocês estão entendendo? Quem estimula o sistema imunológico a trabalhar, a dar uma resposta, é o antígeno. Dependendo do antígeno, a resposta vai ser só inata. Dependendo do antígeno, ela vai ser inata e adaptativa. Dependendo do antígeno, ela será hipersensível a essa resposta, que poderá ser uma alergia, que poderá ser uma doença autoimune. Vocês perceberam? Tá claro para vocês? Sim. Sim, com certeza. Outra coisa, dependendo do antígeno, o sistema imunológico nem responde. Que antígenos seriam esses? Que o sistema imunológico não responde. E a gente chama eles de tolerógenos. Antígeno próprio? Muito bem, antígenos próprios. Então, vocês estão percebendo que a atuação do sistema imunológico está na especificidade do tecido, do antígeno. Então, as células, já que não tem olhinho, já que não tem boquinha, já que não tem orelhinha, como a Leila disse, elas têm o quê, Leila? Receptores. Que percebem o quê? O antígeno. Vão perceber antígenos. A bactéria tem o quê? Moléculas. Que são o quê? Antígenos. Ok, então os meus receptores celulares reconhecem moléculas antigênicas que estão presentes aonde? Nas bactérias. Sobretudo nessa bactéria que a gente está falando aí no estudo. Tá? Reconhece ali. Como que ele faz isso? Com receptores. E aí essas bactérias precisam ter moléculas. Então elas têm moléculas que a gente chama disso aqui, ó. Ó. Tá todo mundo lendo aí? O que eu estou grifando aqui? Lê alguém para mim aí. Sim. Tá. Padrões moleculares associados a patógenos. Vamos. Ok. Olha só. Padrões moleculares associados a patógenos. É o seguinte, está falando assim, olha. Vou traduzir aqui para o português. Então tá assim, ó, padrões moleculares associados a patógenos. Vou dizer assim para vocês, ó. Antígenos que estão presentes em bactérias e vírus e que são padronizados. Ou que tem uma característica padrão. Perceberam? Traduzir. Sim. Tá? É isso. Quem reconhece isso? Receptores. Existem vários receptores, tá? Como, por exemplo, aqui, ó. Vocês estão lendo aqui para mim, ó? Leiam aqui comigo. O que está escrito aqui?
Receptores de reconhecimento de padrões. Ah, receptor de reconhecimento de padrão. O que ele vai reconhecer, então? O antígeno. Vou traduzir para vocês, ó. Receptores de reconhecimento de padrão vão reconhecer antígenos padronizados. É isso. Perceberam? Antígenos padronizados, a gente encontra eles aonde mesmo? Olha aqui, ó. Ó. Onde a gente encontra eles? Onde a gente encontra? Padrões moleculares. Ah, onde que a gente encontra? Nos patógenos. Ah, nos patógenos. Nas bactérias, nos vírus, por exemplo. Então, olha só, olha que legal, que interessante isso, viu? Na minha célula imunológica, nas células do meu sistema imunológico, como, por exemplo, nos meus macrófagos, eles têm receptores de reconhecimento de antígenos padronizados. Eles têm, olha só, funcionaria como nossos olhos, entendeu? Visualizando ali as imagens. Então, a minha célula, o meu macrófago tem isso, tem esse receptor. No patógeno, tem antígenos, preste atenção, antígenos padrões que estão na superfície dele, que se encaixam com o receptor do meu macrófago. E aí, quando encaixa, sabe o que o meu macrófago faz? Sabe? Fagocita essa bactéria e elimina. E essa é uma das primeiras respostas inatas que a gente tem. Tão importante, tão eficiente que a gente nem se dá conta. Não vou cansar de repetir isso. Nem se dá conta que entrou em contato com diversas bactérias e elas foram fagocitadas. Pronto. Foram fagocitadas. Tá? Além disso, nós temos também nas nossas células, tá? Outros tipos de receptores, que são TLRs, né? Na verdade, é um grupo de receptores, tá? Que compõe, inclusive, os receptores de reconhecimento de padrão. Existem também os receptores, os TCRs, que são os receptores de células T, os linfócitos T também, eles são especialistas em reconhecer esses padrões, em interagir com essas moléculas patogênicas, tá? Então, nós temos uma série de receptores celulares para os mais variados tipos possíveis de antígenos presentes nas nossas células de uma imunidade que a gente chama de imunidade inata. Então, essa é uma característica. Além disso, nós temos um conjunto aqui de proteínas, tá? Importantíssimas, tá? Que apesar de não serem elementos do sistema imunológico diretamente, elas atuam nessa resposta, que são as proteínas do sistema complemento, tá? Do sistema complemento. Eu risquei demais aqui. As proteínas do sistema complemento, elas são as proteínas, com um grupo de proteínas produzidas pelo teu fígado. Elas atuam de forma sistêmica, estão aí na tua corrente sanguínea e elas desencadeiam diferentes processos relacionados à resposta imuninata. Entre esses processos está a resposta inflamatória. Então, essas proteínas, elas atuam num efeito cascata e desencadeiam aí, sobretudo, as respostas inflamatórias, tá? Então, de modo geral, nós temos esses elementos e essa forma de atuação inata do sistema imunológico. Então, é importante que vocês tenham claro na mente de vocês que a resposta inata é a primeira. É a primeira que acontece. Esse artigo que eu passei para vocês vem descrevendo aqui, de maneira geral, os grupos de células. Eu não vou me ater a esses grupos de células, tá? Então, células dendríticas, células macrófagos, neutrófilos são células fagocitárias, tá? Elas fagocitam. As células dendríticas, além de fagocitar, elas fazem um mecanismo importantíssimo, assim como os macrófagos de apresentação de antígenos. Isso é uma outra etapa que a gente vai falar sobre isso na resposta imuninata, tá? De apresentação de antígenos, tá bom? Então, desse modo, essas estruturas aí do sistema
imunológico, da resposta imuninata, é que conferem inicialmente uma imunidade, uma resistência a um determinado antígeno, tá? Então, de modo geral, a resposta imuninata, ela é constituída, vou finalizar aqui, ela é constituída por elementos como células fagocitárias, tá? Diferentes barreiras físicas, químicas, biológicas, sistêmicas, celulares, tá? As diferentes barreiras, tá? E também proteínas do sistema complemento. Então, quando a gente fala de uma resposta imuninata, esses são elementos de uma resposta imuninata. Por que é inata? Porque é inespecífica. A gente nasce com ela, vai ser o mesmo tipo, mesmo padrão de resposta. Padrão de inflamação é sempre desencadeado da mesma maneira, seja ele produzido, seja a injúria produzida por uma infecção, que é o caso do artigo que eu dei para vocês sobre a mulher, da fascite necrosante, ou seja por um trauma, seja por uma pancada, seja por fatores como a radiação UV, né, por uma queimadura, enfim, a resposta inflamatória ela é desencadeada sempre pelo mesmo mecanismo e configura-se aí como uma resposta de recuperação de tecido e uma resposta imune. Ok? Alguma dúvida, meus queridos e queridas? Alguma dúvida? Não. Que aula boa, tá? Foi boa? Eu tenho uma observação para fazer, que você falou que a aula hoje ia ser sobre vacinas. Oi? Você falou na última aula que a aula hoje ia ser sobre vacina. Aí eu fiz uma pesquisinha sobre vacina e você pegou a maioria aí de surpresa. Na verdade, na semana passada eu já tinha dito, eu tinha dito que eu ia dar o artigo e ia fazer a aula hoje sobre imunidade inata. Eu entendi que era sobre vacina. Não, então tá bom. Tanto é que eu iniciei a aula dizendo que na semana que vem a gente vai fazer uma discussão sobre vacina. Tá. Beleza? Aí lá no seu material eu só consegui uns vídeos que não estão disponíveis. Você quer que a gente procure sobre assim o que induz a uma vacina, se ela vale a pena ou não? O que é a vacina, o que não é, até que ponto imunizar, até que ponto não imunizar pela vacina, até que ponto a vacina é segura ou não. A gente vai falar um pouquinho dessas vacinas que estão sendo produzidas agora, nessa época de Covid, a importância delas, esse mecanismo de contenção dessa pandemia também. É tudo isso que a gente vai discutir na semana que vem. Tá bom? Ok. Então tá, joia. Mais alguma dúvida? Você já deu uma olhada nos resumos que a gente te mandou? Oi, Isabela. Você já deu uma olhada nas respostas do artigo que você pediu para a gente fazer? No resumo ainda não. Oi? Tá. Não, porque caso se você já tivesse errado, se tivesse algo errado, como ainda tem um tempinho até amanhã, eu ia te pedir para a gente poder... Na verdade, o resumo eu não considero erro de resumo, entendeu? Porque o resumo é uma sintetização pessoal, entendeu? É isso, tá? Então pode ficar despreocupado nesse sentido. Tá? Depois do que a gente conversou hoje, se você quiser retomar... Oi? Não, era só mesmo para saber se tinha alguma observação a fazer, okay. Que talvez não tenha colocado, aí como ainda tem tempo, a gente ainda poderia fazer. Ok. O professor, abusando, eu sei que foi lá a live. Vai só encerrar então sessão. Deixa. Não, mas aí você pode me procurar depois. Fala comigo no WhatsApp. Tá legal. Tá bom? Tá, obrigada. Tá, meus queridos, um abraço para vocês, um beijo e até semana que vem, se Deus quiser. Até, tá bom? Alô. Tchau. Tchau.